Oi, gente! Tudo bem? Primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Catarina Fara. Hoje a gente vai falar sobre a Maratona Literária de Inverno e vamos lá para mostrar para vocês a minha TBR, os livros que eu vou ler. Vou tentar ler todos e vou explicar rapidinho sobre como funciona essa maratona. Então, vamos lá! Então, gente, a Maratona Literária de Inverno, ou a Booktubatona, é um nome meio difícil, foi criada pelo Geek Freak, tem participação de mais de 20 youtubers. E como é que funciona? Tem vários desafios, cada um deu um desafio diferente para você fazer. Então você vai lá, vê os desafios, não precisa fazer todos, você pode escolher os desafios que você quiser para você participar. E o mais legal, você pode escolher um livro que faça parte de vários desafios diferentes. Então você não precisa ler 10 livros, você pode escolher 1, 2, 3 livros que entrem dentro desses 10 desafios. Eu não vou ler todos porque o Geek Freak ele explica lá no vídeo que eu vou deixar linkado aqui, certinho cada desafio, vai ter o link de todos os youtubers. Então, pra não ficar repetitivo, vocês dão uma olhadinha lá e vai ter certinho explicando. Então, a gente vai começar. Eu não tenho um livro físico aqui, esse é o meu Kindle, a capinha dele. O primeiro livro é Contos de Terror, Mistério e Morte, do Edgar Allan Poe. Ele fala, são vários contos, assim, e aí eu achei interessante porque ele entra em vários desafios. O primeiro que foi do Livraria em Casa, que é um livro de um gênero que você não lê com frequência. Então contos não são um tema de livro que eu leio com frequência. E terror ainda por cima, né? Além disso, é um livro recomendado por um booktuber, que foi o desafio da All About That Book, que a Ler Antes de Morrer, ela indicou esse livro, então eu achei interessante. Um livro favorito de um amigo seu. Esse aqui, eu não sei se é favorito ou não, mas eu tenho uma amiga que é super fã de Edgar Allan Poe, então eu acabei colocando esse desafio aqui, porque ela é muito fã, então provavelmente ela deve ter lido ou deve conhecer, e eu coloquei aqui, não sei se entra, mas tá aí. O outro desafio que faz parte é que faça parte de um clube de leitura. Então, no caso, a Ler Antes de Morrer, o canal dela ela tá fazendo em live a leitura desses contos. Então, faz parte de um clube de leitura. Tem mais um que é um livro que você suspeita que será favoritado. Eu acredito que vai ser favoritado porque todo mundo fala bem do Edgar Allan Poe, nunca li nada dele. Não tenho costume de ler coisas de terror, mas eu tenho interesse. Então, eu acho que ele vai entrar um coraçãozinho lá no meu Scooby. Ainda tem mais 2 desafios que esse livro entra. O outro é um livro digital, ou e-book, que é o da Kabuki TV, ela que deu esse desafio. E aí, por fim, temos um título que comece com seu nome. Eles falaram lá que pode ser o título original ou não. Então, Contos, Catarina. Então, é isso. E vamos para o próximo livro, que é O Médico e o Monstro. Esse aqui é a edição que eu tenho, do Médico e o Monstro, do R.L. Stevenson. E esse livro aqui, ele não entra em muitos desafios, porque eu escolhi mais ele para poder ser votado. Então, eu coloquei ele mais um livro lá no meu Twitter para os meus amigos votarem, que é um dos desafios. Então ele cumpre esse desafio, mas ele também cumpre um livro de um gênero que eu não leio com frequência, porque é um livro mais clássico, né? Nunca li, não me julguem. É um livro mais clássico, eu tenho um pouco de dificuldade de ler. Minha praia sempre foi fantasia e, sei lá, Percy Jackson, Instrumentos Mortais. Então, eu gosto, acho interessante livros clássicos, mas eu nunca li esse, então eu considero que seja um gênero que eu não leio com frequência também. Então, esse aqui entrou em 2 desafios. Agora, temos esse aqui, A Bússola de Ouro, do Philip
Pullman. É a capa do filme essa aqui. Esse livro faz muito tempo que eu tenho ele e eu já comecei a ler uma vez quando eu era menor, mas eu não me acostumei muito com a narrativa. Mas eu gosto muito desse filme aqui e eu acredito que eu vá gostar do livro também. E aí, esse livro aqui, ele entra em vários desafios também. Em vários desafios. Então, esse livro, ele entra num desafio da Barbara Sá, que é um livro que faça parte de uma série. Pra quem não sabe, esse livro aqui tem uma trilogia, chama Trilogia Fronteiras do Universo. Então, esse aqui é o primeiro livro. Além disso, um outro desafio é um livro encalhado na estante. Esse aqui tava mais do que encalhado. Tá com certeza encalhado na minha estante, e aí é muito ruim você querer comprar livros novos e aí você vê que tem um monte que você não leu lá na sua estante ainda. Então esse aqui com certeza é um livro encalhado na estante. Também eu coloquei que é um livro que se passa no Natal ou no inverno. Então como tem muito essa questão do gelo, da neve, se passa num lugar muito gelado, eu coloquei ele como se passasse no inverno. Além disso, é um livro afetivo, porque me lembra a infância, a época que eu era feliz e não sabia, que eu lembro que eu via várias vezes esse filme, depois eu ainda ganhei esse livro, então sim, ele tem uma memória afetiva. E é isso, são 4 desafios ao todo, esse livro aqui. E vamos pro próximo, o último, dependendo de como você enxergar a coisa, porque depois no final do vídeo eu vou explicar um outro livro. Esse aqui, Coração de Tinta. Como vocês podem ver, eu já comecei a ler, não me aguentei, eu ia esperar até o dia 20, mas como eu tenho medo de ter posto as minhas pernas na frente, eu tô com medo de não conseguir cumprir tudo, porque eu tenho outras leituras pra fazer, e eu fiquei com medo de acabar me embolando e não conseguir ler tudo que eu quero e passar vergonha. Então eu já comecei a ler, até porque também eu tava louca pra ler esse livro. Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Eu já tô na página 166, então eu já li bastante até desse livro aqui. E ele também entrou em vários desafios. Então o primeiro é que faça parte de uma série. Esse aqui também, se eu não me engano, é uma trilogia do Mundo de Tinta. Então esse aqui também faz parte de uma série. Ele também estava encalhado na estante, eu ganhei de aniversário esse livro, aniversário de 15 anos, esse ano eu já vou fazer 19. Eu sempre gostei também muito do filme e quando não tive a oportunidade de ler antes, sempre fiquei interessada em ler, mas nunca falei, vou ler do Coração de Tinta. E aí a maratona apareceu pra eu falar assim, chega de livros encalhados na minha estante, agora é a hora. Então, Coração de Tinta aqui pra vocês. Além desses 2 desafios que eu já tinha mencionado, ele também entra um livro que você suspeita que será favoritado. Por quê? Eu gosto muito do filme, muito mesmo, eu gosto muito da história. Então eu acho que vai ser favoritado. Aí um outro desafio que ele também entra é um livro que você comprou na empolgação, mas que falaram mal. No caso, não fui eu que comprei, eu ganhei esse livro. Mas com certeza, se eu não tivesse ganhado, eu iria comprar, porque o que eu falei, eu gosto muito da história. E só que eu já ouvi muita gente falando mal dessa trilogia, Mundo de Tinta. Então eu tô um pouco receosa, apesar de ter colocado que ele pode ser favoritado, eu tô com um pouco de medo em relação a ele. Na leitura que eu fiz até agora, eu tenho algumas críticas, não críticas, mas o meu tipo de leitura já mudou um pouco, então eu sinto que tá um pouco infantil, mas nem tanto também. Acho que é porque como uma das personagens principais tem 12 anos, então é uma leitura um pouco menos densa comparada ao que eu estava lendo anteriormente, que no caso era As Peças Infernais. Então é uma leitura bem diferente. As Peças Infernais, que é a segunda trilogia da Cassandra Clare, eu acho que é um pouco mais adulta o assunto, o jeito de escrita, sem contar que se passa no século XIX.
Então não tem nem comparação com isso aqui, mas eu estou bem confiante em relação a ele. Ele também entra com o seu nome, com a letra do seu nome. Coração de Tinta, Catarina, mais uma vez. E por fim, é uma autora mulher, né? Então a Cornélia Funke, uma autora mulher, então ele entra nesses. E aí, por que eu falei que tem um quinto livro? O que acontece? Tem um dos desafios é de ficção científica. E eu não tenho o costume de ler ficção científica, tanto é que eu queria ler um de ficção científica, procurei na minha estante, não tinha um livro de ficção científica. E aí calhou com isso, eu tava louca pra ler a trilogia do Cronos, que é uma trilogia da Dark Side. Eu vi muita gente falando aqui no YouTube, e aí eu falei assim, por que não? Aí, então, o que acontece? Eu corri atrás pra ver se eu conseguia comprar aqui na minha cidade mesmo, na livraria. Não tem na Amazon, tá tudo esgotado já, eu só achei no site da Dark Side mesmo. Então eu fui lá e já falei, não, antes que acabe tudo, vou comprar a trilogia. Então o que acontece? Eu estou esperando pra ver se chega a tempo da maratona essa trilogia. Não vou ler os 3 na maratona porque eu quero ler com calma. Então assim, o primeiro livro, que é o Cronos Viajantes do Tempo, que eu não tenho aqui, porque eu tô esperando chegar e vamos ver, se chegar a tempo da maratona, eu vou tentar encaixar ele na minha TBR, certo? Agora, se não chegar a tempo, depois eu faço um outro vídeo falando sobre essa trilogia, que pelo jeito é maravilhosa, só a capa me encantou. No terceiro livro ainda vai vir um brinde exclusivo, que é um marca-página de ampulheta, maravilhoso. Vou pôr aqui nos meus quadrinhos, meus recados, porque realmente é muito lindo, tem tudo a ver comigo, porque eu faço história. Então, é isso. O quinto livro eu não tenho, não sei se eu vou ler. Fica aí um extra pra maratona, pra minha TBR dessa maratona literária. Se vocês quiserem participar também da maratona, quiserem trocar figurinhas, quiser conversar, etc., então só vem. Lembrando que a maratona é do dia 20 de junho até o dia 4 de julho. Então são 2 semanas aí que a gente tem pra ler. E no Twitter da maratona vai estar rolando sorteios, lives, então tem muito mais coisa além da leitura em si, certo? Então fiquem por dentro, vai ser muito legal, eu tô muito empolgada, minha primeira maratona. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.